gigante de gelo. Cara, gigantes são gigantes e vice-versa, né? Todo mundo já tá meio acostumado, sempre tem um gigante aqui ou ali, uns caras meio cruel, uns caras meio... no caso do gigante de gelo, eles são meio mandões, eles gostam de pegar a galera que vive ali na penúria do frio e que custam pra sobreviver, e ele geralmente chega ali e pede coisa, toma coisa, rouba metal, rouba comida, rouba recurso. Ele é um bichão malvado de ND8, que é inteligente e muito perspicaz. E ele é difícil de enfrentar por conta das características bem acentuadas dele. Se não me engano, a força dele pera os 23, 24, ou seja, ele é muito, muito forte. Ele tem muito ponto de vida. Eu lembro que eu usei uma vez, ele tava com 140 e poucos pontos de vida que eu joguei os dados. Ou seja, ele é bem nervoso. E ele gosta não só de sair batendo nas pessoas, dando machadada e dando porrada, como ele tem aquela característica que os gigantes gostam de apresentar, que é tacar pedra. Então o gigante vai e taca pedra porque pedra resolve. Sempre que você tem essa situação, jogar uma pedra é a melhor escolha para resolver os problemas. Não paguei os impostos. Joga essa pedra que resolve. 4d6 mais 6 ou 7, dependendo da força, se é 23 ou 24, que você resolve aí seus problemas. E qual que é o legal de colocar esse tipo de criatura na sua campanha? Primeiro, porque ele é um oponente inteligente. Mas parece que a inteligência dele é 8, é 9, é negativa. Não. Inteligência 9 no mundo de D&D normalmente é uma inteligência normal, ele tá na média, tá? Ou seja, ele tem a capacidade de raciocínio de um plebeu. A diferença é que ele tem a capacidade de raciocínio equivalente a um plebeu, só que com muita força e poder, com muito ponto de vida, muita vontade de descer o sarrafo nas pessoas e a capacidade de jogar pedra para dar 4d10 de dano. Ou seja, ele é um cara que não pode não ter planos maravilhosos, mas ele tem ideia do que ele quer e ele sabe usar a força para conseguir. Ele tem imunidade a qualquer tipo de efeito de frio, logicamente, e pode se reunir em comunidades. Ou seja, além de você ter problema achando que pode encontrar um, você pode ter um problema maior, porque você vai chegar num lugar que tem mais de um. E eles seguem geralmente aí uma escala de poder, né? Eles se respeitam na base da força porque eles se impõem na base da força. E aventuras com gigantes são interessantes porque eles podem ser os donos ou se denominar donos de certas regiões. Eles podem influenciar rotas de comércio e comercializar com quem passa por ali. Ele pode proteger ou atacar regiões em busca de recursos. Então ele pode ter uma área, por exemplo, que ele explora, ele é o explorador daquela área, mas ao mesmo tempo ele protege aquela área de certos invasores e certos predadores. Inclusive tem a treta do Remoraz, né, que os gigantes gostam de ovos e cultivam coisas que atraem esses bichos, até a ponto de usá-los como pet. Então você já pode combar aí o tema com o do Jesus e ter um gigante gelo com o Remoraz. Os dois são ajudante um do outro. Qual que é o nível do Remoraz de desafio? O Remoraz é 11. Pois é, então o gigante é o pet do Remoraz, porque o Remoraz é de nível 8. E eu lembro do D&D na terceira edição que tinha o Phasme. O Phasme era aquela gosma, aquela célula gigante do tamanho de uma pessoa, mas ele era um ser unicelular, ele era só uma gosmona. E que ele é totalmente mental e mudava de forma. E ele tinha ND 8, eu acho. Acho que era ND 8. 8 ou 9. E lá falava assim, que os Phasmes, eles se associavam aos Doppelgangers porque eles gostavam de estar perto deles para proteção. Aí o Doppelganger, o ND dele é 2. Aí eu fico imaginando, por que uma criatura de ND 8, 9 está se associando à criatura de ND 2 para proteção? É o caso do Remoraz. O bicho ND 8... Proteção do nível 2, pô. Ele tá protegendo o Doppelganger. Só se for, né? Aí o nível 8 aqui é o cara que domina o nível 11. Por quê? Porque sim, cara. É assim que Não, funciona. mas o Remoraz jovem é ND 5. Se ele pega o Remoraz pequenininho. Sei. Essa história de pegar pequenininho não funciona. Corre isso aí, é errado.
Por causa do frio. Olha só, eu já usei gigante. Como. Isso que você falou da inteligência eu acho muito importante. Saiu um livro recente da D&D, um suplemento, o Big B, Glória dos Gigantes. Big B apresenta a Glória dos Gigantes. Que dá muito. Já tem muito material sobre gigantes como sociedade. E Sim. ele traz ainda mais. Então, assim, ele traz umas classes, uns gigantes especiais, com classes e tudo mais. Eu já usei gigante como chefe de arco, assim, como boy de arco. O cara responsável por alguma coisa. Justamente porque ele era o cara que tinha bicho de estimação, que capturava, que negociava. Então ele não era o monstro. Não, o termo que eu quero usar. Não era um monstro. Imbecil, entendeu? O monstro cuja única função era sair na porrada. Não, tinha um raciocínio. O cara tinha uma casa, ele protegia a casa dele, ele morava na região. E aí ele tinha desenvolvido uma dinâmica meio máfia com as vilas da região. Do tipo, se vocês estiverem me disponibilizando. Os milicianos do gelo. É isso, se você estiver me disponibilizando aí a alimentação adequada e com outras coisinhas e pagarem tributos, eu vou ficar de boas. E aí a galera foi basicamente contratada para derrubar a milícia. E funcionou. Então, assim, os gigantes em geral, o gigante de gelo é muito tradicional e ele funciona, eu acho que ele sempre funciona muito bem nesta lógica. Uma lógica de monstro consciente, racional, que faz planos, que se organiza e não uma coisa casual, Sim. não. Eu acho massa também, por causa do todo o contexto que traz, né? Você poder. Normalmente, como eles são monstros sociais, né? Então você pode. Não necessariamente ele como um vilão. Tem uma coisa que a gente usa muito, principalmente o OSR, que é nível de relacionamento. Na primeira vez que você se depara com uma criatura. Ele não necessariamente vai estar sempre hostil. Condição de encontro. Ele não tá sempre hostil, ele não tá sempre procurando as pessoas pra brigar na rua, sabe? Às vezes ele tá ali só, sei lá, passeando, dando uma volta com o Remoraz dele na coleira lá, e aí você topa com ele, e ele não necessariamente vai te brigar, vai te colocar o Remoraz pra correr, pra te morder. Ele pode falar assim, e aí, o que você quer? E aí, dependendo dos seus níveis de carisma ou níveis de relacionamento ali, você pode desenvolver algum tipo de relacionamento com ele. Até no Solaça, né, que eu estou jogando também aqui no canal, tem um determinado momento que você ajuda uns gigantes e você fica mais próximo deles lá para poder resolver algumas questões que é interessante. E aí você pode entrar, e aí esse livro do Big B aí entra como um grande apoio nesse tipo de narração, né, de estrutura social de gigantes de diferentes tipos, e pode desencadear ali um arco muito interessante que envolva não necessariamente confronto, mas uma ajuda mútua ou até mesmo uma aliança com uma cidade ou um forte de gigantes.